Boa noite a todos, muito obrigado. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da Lei de Igualdade. Na semana passada, nós terminamos o nosso estudo com uma pergunta: qual seria a prova mais difícil? A prova da riqueza ou a prova da miséria? Espero que todos tenham, durante a semana, meditado nessa questão. Qual seria a prova mais difícil? A prova da riqueza ou a prova da miséria? A dificuldade da prova, nos ensinam os espíritos, é igual para aquele que a esteja vivendo. Sempre lembrando que nós não seremos colocados à prova de uma lição não aprendida. Assim como na escola, a prova é para mostrarmos que aprendemos uma lição. Na prova da riqueza, os recursos trazem facilidades. E se o espírito não for vigilante, e não for apenas um administrador dos recursos de Deus, ele acaba se corrompendo e muitas vezes perdendo a oportunidade de aprendizado da existência. Porque quando nós passamos pela prova da riqueza, aquelas riquezas são nos entregues temporariamente por Deus, para que com elas nós possamos praticar o bem, nós possamos ajudar os nossos irmãos, nós possamos realizar boas obras. E muitas vezes nós nos descuidamos, acabamos utilizando desta riqueza, destes recursos apenas para fim próprio e perdemos a oportunidade que nos foi dada. Na prova da riqueza, o espírito aprende a moderação. O espírito aprende o respeito e as lições que a convivência com os bens pode oferecer. Já na prova da miséria, é a hora do espírito viver a lição da humildade, deixando de lado a reação instintiva da revolta. Normalmente, quando nós passamos pela prova da miséria, nós nos revoltamos contra Deus. Por que que os outros têm mais do que eu? Por que que os outros receberam mais oportunidades do que eu? Só que nós esquecemos que muitas vezes quem escolheu a prova da miséria fomos nós. Então, se revoltar é repetir a prova, é repetir de ano, é ser reprovado e voltar de uma outra forma, uma outra reencarnação para passar pela mesma prova. Então, temos que nos focar no ensinamento dos espíritos. Provas de riqueza e miséria. A riqueza sem soberba, sem orgulho. A pobreza sem revolta. Poderíamos também perguntar: por que em determinadas existências Deus nos concede os bens e em outras existências nós nos preparamos para a penúria e para a dificuldade? Por que Deus age assim? Deus age assim porque a igualdade está exatamente na possibilidade de todos poderem viver estas experiências.
Todos os espíritos vão passar pelas provas de riqueza e pelas provas da miséria. E nos libertamos da influência dessas situações quando conseguimos vencê-las. Ah, mas a prova da riqueza é mais fácil. Não é não. Não é não. O egoísmo e o usufruto, usar os bens para si próprio, esquecendo-se dos irmãos, é uma grande causa de falência na prova da riqueza. As dificuldades, portanto, nos ensinam os espíritos, serão sempre as mesmas para aquele que esteja vivendo a prova naquele momento. Não existe prova mais fácil, não existe prova mais difícil. Todas as provas têm as suas dificuldades para serem superadas. E o que auxilia o homem a vencer a prova da desigualdade? Os espíritos nos ensinam que os homens se entenderão quando praticarem a justiça. Os espíritos nos ensinam que os homens se entenderão quando praticarem a justiça. E a essência da justiça é a honestidade. Para avaliarmos se estamos vivendo a justiça, se somos justos, devemos avaliar o nosso coeficiente de honestidade. O quanto honesto estamos sendo. Todo indivíduo tem a obrigação de ser honesto, quando administra o pouco e quando administra o muito. Ou o espírito vive a justiça, ou ele não vive. Não existe meia justiça. Ou o espírito é honesto, ou ele não é honesto. Não existe um meio honesto. A humanidade, vivendo na situação de honestidade, as diferenças sociais e econômicas ainda existiriam, mas de uma maneira menos dura, menos agressiva, menos dolorosa, para aqueles que as estejam vivendo no momento. Precisamos procurar viver a honestidade, ser honestos consigo mesmo e com o próximo. Agora vamos falar de um outro assunto referente à lei de igualdade. A igualdade de direitos do homem e da mulher. Ainda na Terra, em nosso mundo de provas e expiações, a desigualdade dos sexos é muito explorada. Sempre surgem aquelas perguntinhas: quem sabe mais, o homem ou a mulher? Quem tem mais aptidões, os homens ou as mulheres? A diferença do sexo não está relacionada ao coeficiente moral e intelectual do espírito. Sexo são leis estabelecidas pela matéria. Nós já estudamos que os espíritos não têm sexo. Eles encarnam homens e encarnam mulheres. Mas o espírito não tem sexo. E o mesmo espírito vai passar pelas duas experiências do sexo. Na constituição do corpo físico, a diferença está caracterizada. Na espécie humana terrestre,
a mulher, por sua constituição física, ela é mais fraca que o homem. Mas isso não a torna menos resistente do que o homem. No primitivismo, a força foi determinante da superioridade na sociedade. Estado esse de coisas que ainda se prolonga nos dias atuais. Infelizmente, em determinadas culturas, ainda hoje, a mulher não tem o mínimo direito, nem dentro da família, nem dentro da sociedade. Infelizmente, ainda há culturas em que os pais lamentam o nascimento de uma mulher. Como se isso fosse motivo de desonra, como se isso fosse motivo de castigo. O homem assumiu predomínio injusto e cruel sobre a mulher, com base na força. Apesar de todo o progresso decorrido nesses séculos, nesses milhões de anos em que a vida existe na Terra. Deus determinou que o corpo feminino fosse mais frágil por ser este o corpo onde encarna o espírito. Um corpo destinado aos trabalhos mais leves. Mas olha a honra que Deus deu à mulher. É através dela que um novo espírito, um espírito tem a oportunidade de uma nova reencarnação. Os espíritos nos ensinam que ambos, homem e mulher, têm o dever de se ajudarem para suportar as provas e dificuldades da vida. Deus deu ao corpo masculino a força, mas não para escravizar o mais fraco, mas para que ele o proteja. Dessa maneira, homens e mulheres vão se completar na ajuda mútua do trabalho que se deva realizar. E é dever da legislação humana resguardar na igualdade o direito e estabelecer deveres a todos, respeitando a diversidade de funções. Há funções a serem realizadas pelo homem, que o homem tem mais habilidade, mais força, mais destreza, mas também há funções que são realizadas muito melhor pelas mulheres, pelas suas habilidades, pelas suas aptidões. E homem e mulher devem se completar. Homem e mulher não são competidores. É infantilidade de nossa parte o estabelecimento de qualquer competição entre os sexos. Os direitos são iguais diante de Deus, porém os deveres são diferentes. E por isso já vem caracterizado na definição do corpo. Deus criou o corpo do homem e o corpo da mulher diferentes exatamente por causa dos deveres que cada um deve assumir, e esses deveres são diferentes. Então, o seu corpo, seja de homem, seja de mulher, foi adaptado por Deus para as necessidades que você precisa naquela reencarnação. É dever do homem inteligente, do espírito inteligente, auxiliar, promover o crescimento daquele que não é, e não utilizar-se do seu desconhecimento
e da sua inferioridade e da sua ignorância para benefício próprio. Então, o homem, aquele que já tem um grau de inteligência e superioridade moral, deve auxiliar aqueles que necessitam ainda de oportunidades do crescimento e não utilizar-se destas vantagens em benefício próprio, escravizando, se aproveitando daqueles que são mais fracos. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Nós vemos nos últimos anos quantas conquistas a mulher obteve na sociedade terrestre. Nas sociedades mais civilizadas, os direitos vão sendo equiparados. Homens e mulheres são iguais. Qualquer tipo de discriminação baseado em preconceito é indício de barbárie, de primitivismo e no conceito espírita de imperfeições. Nós somos imperfeitos, por isso temos atitudes bárbaras, temos atitudes primitivas. E temos que lutar diariamente para superar estas barreiras. Não existe motivo para que se discrimine alguém, principalmente por um problema exterior, físico, ou por alguma dificuldade intelectual que a pessoa possua. Repetindo, os sexos só existem na organização física, e nenhum espírito atingirá a pureza se não viver as duas experiências sexuais, masculina e feminina. A alma vai viver as experiências masculinas e femininas em situação de normalidade, em função de seu progresso. Em um período, o espírito reencarnará como homem para viver as experiências de homem. E em outro período, ele reencarnará como mulher para viver as experiências como mulher. Rapidamente vamos falar um pouquinho sobre o homossexualismo. Uma das causas do homossexualismo é o espírito, que às vezes reencarna em um corpo em que ele se sente desajustado, mas que tem como prova respeitar a natureza do corpo que lhe foi oferecido nesta reencarnação. Então, muitas vezes, o espírito não queria reencarnar como homem, não queria reencarnar como mulher. E ele se sente desajustado. Mas isso é uma prova. E é uma prova pela qual ele precisa passar. Em muitas oportunidades, o espírito, que por muitas encarnações encarnou como um homem ou encarnou como mulher, sente dificuldade na primeira reencarnação no sexo oposto. O espírito de ordem superior, quando aceita um trabalho missionário, vai escolher o corpo que melhor o ajude na tarefa que ele tem que realizar. Se para aquela tarefa que eu tenho que realizar é melhor um corpo de mulher, eu vou escolher um corpo de mulher. Se para aquela tarefa que eu tenho que realizar é melhor que eu venha no corpo de um homem, eu vou escolher o corpo de um homem. Jesus reencarnou com o corpo masculino.
porque naquele momento era importante que ele viesse com um corpo masculino, primogênito de uma família, tendo alguns direitos para realizar o seu trabalho. Por quê? Porque naquele momento era uma sociedade onde a mulher não tinha valor. E o primeiro filho de um casal tinha todas as regalias. Então foi importante para Jesus que ele reencarnasse como homem. Mas em outra situação, ele poderia ter reencarnado como mulher. Jesus não foi superior porque encarnou como homem e nem inferior se encarnasse como mulher. Porque perante Deus, todos os sexos são iguais. Concluindo, o espírito vive as fases em que reencarna como homem e desenvolve aquilo que especificamente no corpo masculino ele pode aprender. Inclusive em função dessa diferença social que existe. Depois, ele vive fases em experiências femininas e retorna futuramente às experiências masculinas. A igualdade perante Deus está na certeza de que todos os espíritos vão viver as experiências vivendo como homem e como mulher. Nenhum espírito viverá em um único sexo. Nosso próximo assunto é a igualdade diante do túmulo. Semelhante ao processo do nascimento, a morte é absolutamente igual para todos. Podemos ter um acompanhamento médico ou não. Podemos ter um funeral luxuoso ou não. Podemos ter um túmulo suntuoso ou não. Os espíritos nos ensinam, a respeito da suntuosidade dos túmulos, que este seria o último gesto de orgulho. Nada disso interfere no processo da lei de destruição que nós já estudamos. A morte é a partida do espírito que se liberta da matéria em desorganização. O corpo não tem mais condições de manter a vida, então o espírito se liberta, o espírito o deixa. E é um processo absolutamente igual no processo físico. O que difere antes da morte é a condição financeira e social do indivíduo. Mas a forma como nós vamos morrer é a mesma para todos. Já o que estabelece as diferenças depois da morte é a condição moral daquele que parte. O reconhecimento da igualdade diante de Deus é um indício de melhora moral. Quando começamos a reconhecer que Deus ama a todos com igualdade, que quando estivermos vivendo uma situação difícil, sendo injustiçados, não tem nada a ver com a vontade divina. Quando entendermos isso, que tudo aquilo que nós passamos não é vontade de Deus, nós viveremos a lei da igualdade. Deus nos quer felizes, bons, e oferece todas as condições para que desenvolvamos os nossos sentimentos, para que nos tornemos bons e que naturalmente atinjamos a felicidade. Felicidade essa que vai sendo relativa a cada fase que vamos vivendo do nosso progresso espiritual.
Já aprendemos que a felicidade absoluta é a pureza de espírito. Mas não vamos ter que esperar até a pureza de espírito para viver momentos de felicidade. Quanto melhor o espírito, mais feliz será. Até vivendo na desigualdade estabelecida pelos valores humanos. Quanto mais nós nos melhorarmos intimamente, mais felizes nós seremos, independente do que acontece em nossa volta. Ser feliz independe de dinheiro. Ser feliz independe de saúde. Ser feliz independe de condição social. A verdadeira felicidade, nos ensinam os espíritos, é o estado da alma, que o indivíduo alcança quando começa a ter prazer em fazer os outros felizes. E podemos viver em qualquer fase, independente do exterior. Olhem só que lição linda dos espíritos. Prazer em fazer os outros felizes. Aí está a felicidade para o espírito. Quando nós começamos a entender esse mecanismo, estaremos vivendo a educação completa do espírito, que é o conhecimento das leis morais. Uma das características da educação completa é a ausência de preconceito. Preconceito é o conceito antecipado e sem fundamento razoável, concebido ou planejado levianamente. Eu não tenho conhecimento, eu não sei o que é, e eu não gosto, e eu não aceito. Sem fundamento nenhum, eu não aceito aquela situação. Lembrando que somos espíritos imperfeitos e que o preconceito é o reflexo da nossa imperfeição. Uma pergunta: será que por preconceito nós não estamos estabelecendo desigualdades ao nosso redor? E possivelmente reclamando das desigualdades que nos ferem? Na semana passada nós falamos muito sobre isso, não é? Eu quero ter todas as oportunidades. Na minha vez, eu quero igualdade. Na vez dos outros, eu ainda não consigo pensar em igualdade. Eu ainda sou egoísta. Orgulhoso é aquele que está sempre magoado, frustrado, melindrado, que se sente discriminado, porque ninguém consegue humilhar aquele que já é humilde. Olha que lição linda. Ninguém consegue humilhar aquele que já é humilde. Se sentimos isso, é porque existe isto dentro de nós. Se os outros agem assim, o problema é dos outros, o problema não é nosso. Não devemos repetir as atitudes erradas dos outros. Essa avaliação é muito importante, porque define o quanto nós estamos vivendo a lei de igualdade, que estabelece de uma maneira muito simples que todos são iguais diante das leis de Deus, porque Deus é justo e bom.
E se assim não fosse, Deus não seria todo justiça e bondade. Muito obrigado, meus irmãos. Desculpe, Adriano, por ter esticado alguns minutinhos. E agora eu passo a palavra ao nosso irmão Adriano, que nos fará a exposição sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. Obrigado, Eduardo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a justiça divina. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, nós temos um capítulo específico que trata do Código Penal da Vida Futura. Exatamente o mecanismo da justiça divina. E exatamente aquelas perguntas que a gente faz sempre, né? Como funciona a justiça divina, a justiça de Deus? Por que nós sofremos? Por que uns sofrem mais do que outros? Então, a gente acaba fazendo uma reflexão e considerando algumas premissas que o Espiritismo nos traz, né? A premissa maior da justiça divina é o próprio Deus, né? A inteligência suprema do universo, causa primeira de tudo aquilo que existe. O Eduardo falou um pouco hoje, na lei de igualdade. Deus nos ama e é misericordioso. Nós temos o mesmo ponto de partida, né? Ponto de partida espiritual, né? Fomos criados simples e ignorantes. Vale sempre lembrar de que simplicidade tem a ver com fazer o bem ou o mal. Isso é, na simplicidade, quando somos criados, não fazemos nenhum nem outro. Somos, por assim dizer, neutros. E ignorância em relação aos conhecimentos que vão ajudar a desenvolver a inteligência. Nós também consideramos que temos o mesmo objetivo, a perfeição relativa, alcançar a paz e a felicidade que nós todos buscamos, considerando também a lei do progresso que todos nós estamos submetidos, que é uma das leis divinas que estão gravadas na nossa consciência e que nos é ensinada, lembrada a todos nós em muitos momentos de nossas vidas. Consideramos também que temos a liberdade relativa para agir, né, no nosso estágio evolutivo. Consideramos também que temos condições e oportunidades iguais para chegar ao objetivo, né, aquele objetivo da felicidade ou da perfeição relativa, paz e felicidades, né? A gente encarna no corpo físico e repete esse processo quantas vezes forem necessárias. A gente verifica aí o que o Eduardo acabou de estudar com a gente sobre a lei de igualdade. Então, perante Deus, nós temos uma igualdade absoluta. Então, se a gente pensar naquelas perguntas, né, como é que funciona a justiça de Deus, por que eu sofro, por que uns sofrem mais do que outros, perante Deus, não há privilégios, ninguém é privilegiado, e Deus também não negligencia nenhum dos seus filhos, né, nenhuma das suas criaturas. A gente considera também que ninguém é impelido fatalmente nem para fazer o bem, nem para fazer o mal. Então a gente percebe uma igualdade absoluta de condições, de ponto de partida. Como explicar, então, todas essas diferenças? A gente acaba aprendendo que essas diferenças, elas estão na forma como nós compreendemos todo esse contexto, todo esse processo e, consequentemente, na postura nossa diante das
situações, ou seja, como a gente lida com tudo isso. E a gente vai aprendendo que essa postura, ela é um reflexo do nosso estágio evolutivo. Então, o mal que escolhemos fazer é uma escolha. Repito o verbo, né? O mal que escolhemos fazer é uma escolha e vem em decorrência daquilo que temos dentro de nós, reflexo do nosso estágio evolutivo. Mas o que é isso que tem dentro de nós, né? Que nós não fomos criados nem para fazer o mal, fatalmente no início, nem para fazer o bem. Então, conforme a gente vai desenvolvendo a inteligência durante as reencarnações, a gente vai fazendo escolhas e essas escolhas vão tornando hábitos em discordância com as leis divinas. Então, aí nós chamamos isso de mal. Então, mal é pensar, sentir e fazer as coisas totalmente discordantes da lei divina. Então, esses hábitos que nós adquirimos por escolha nossa é o que caracteriza as nossas imperfeições. Ou seja, nós não fomos criados imperfeitos. É diferente do quando a gente fala que nós fomos criados impuros. Ainda não somos puros. Mas não fomos criados imperfeitos, no sentido de imperfeição. Nós é que, com a aquisição de vícios e paixões que nos dominam, a gente então vai saindo do processo que seria natural de crescimento, adquirindo aí sim imperfeições, um desvio natural do caminho para chegar à felicidade. Então, por causa disso, nós sentimos consequências de nossas imperfeições, pensamos, sentimos e fazemos nesta existência, no mundo espiritual, quando voltarmos, né, à erraticidade, ou nas futuras existências. A gente vai sentir essas consequências que fazem parte da lei de justiça de Deus. Então, a gente percebendo que essas consequências também atingem o mundo espiritual e as futuras existências, nós percebemos que as existências nossas, né, do espírito, elas são solidárias. Elas não são independentes e não tem nada a ver uma com a outra, são solidárias. Por isso que hoje, às vezes, sofremos algumas coisas que achamos aparentemente injusto, mas que pode ter uma causa em outra existência. Então, de acordo com a justiça de Deus, não existe uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais. Não existe. Como também não há uma única ação meritória, um só bom movimento de nossa alma que se perca. Tudo é contabilizado na contabilidade divina, né? As leis de Deus foram criadas para controlar tudo isso e com o auxílio dos seus ministros, dos seus trabalhadores, dos seus mensageiros. Toda falta realizada, que tem como causa a nossa imperfeição, é uma dívida contraída nessa contabilidade divina que deverá ser paga em algum momento. Nada escapa. E, pela natureza das consequências, ou seja, do sofrimento que a gente vive e sente na vida corpórea, a gente consegue
analisar e julgar qual é a natureza das faltas cometidas em anterior existência ou até mesmo nessa. E das imperfeições que as originaram. Então, a gente aprende muito na doutrina espírita, né, da gente analisar as nossas tendências. Pelas tendências a gente já tem uma noção. Mas dá para a gente, então, analisar, né, pela natureza do sofrimento, qual foi a natureza da causa. E de acordo com a justiça divina, não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e à duração do sofrimento. Olha que interessante. Não tem uma regra absoluta, como a gente tem no Código Penal das leis humanas. Não existe uma regra absoluta nem uniforme que vai definir qual é o sofrimento que nós vamos viver, sentir e qual a duração desse sentimento, ou desse sofrimento, desculpa. A única lei geral é que toda falta e todo ato meritório terão consequências segundo os seus valores. A duração das consequências, de acordo com a justiça divina, depende, olhem só que importante, da melhoria do espírito equivocado, imperfeito. Depende da melhoria. O que Deus exige, por fim dos sofrimentos, é então que esse espírito tenha um melhoramento sério, efetivo, sincero de volta ao bem. E como ele adquiriu um hábito que é totalmente discordante da lei divina, ele precisa fazer o movimento contrário. E isso é o que basta, conforme a lei de Deus, a justiça de Deus, para encerrar, finalizar o sofrimento. Mas vale sempre lembrar, não é só a intenção, o desejo de se melhorar. É um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. De acordo com essa justiça, o espírito é sempre o juiz da sua própria sorte. Ele pode, então, prolongar os sofrimentos pela sua insistência em continuar praticando o mal, ou pode começar a suavizá-los e até anulá-los. Como? Pela prática do bem, conhecer o bem e praticar. De acordo com a justiça, Código Penal da Vida Futura, trazida, né, por Allan Kardec na doutrina espírita, existe um processo muito simples de se entender, mas na prática difícil de ser realizado, porque exige essa melhoria do espírito. E esse processo consiste em 3 partes, que é o arrependimento, que até então a gente achava que era o suficiente, mas não é suficiente, a expiação e, por fim, a reparação. Como que funciona isso? Eles constituem as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. A gente acabou de ver que a falta que nós cometemos, que tem origem em nós mesmos, né, aquele hábito discordante da lei divina, que nós praticamos em pensamento, sentimento ou ação no mundo material, e ele tem as suas consequências, ele traz sofrimentos. Então, para a gente apagar os traços da falta e das suas consequências, a gente precisa dessas 3 condições necessárias: se arrepender, expiar e reparação. Como? O arrependimento, ele suaviza as dores da expiação, que é a outra parte. A gente vai falar daqui a pouco da expiação. Porque o arrependimento, depois de um processo todo, às vezes, de sofrimento prolongado, muito grande,
depois de muito tempo, o espírito então acaba realizando esse movimento de alma e se arrependendo daquilo que fez. É o primeiro passo. Então, quando você se arrepende efetivamente, a gente abre o caminho da reabilitação, porque traz a esperança. E esse arrependimento, ele pode acontecer em qualquer parte e tempo depois que a falta é cometida. Se demorar muito para a gente se arrepender, o que acontece? O espírito culpado sofre por mais tempo, porque ali, a partir do momento que eu cometi uma falta, a expiação já começa, que é exatamente esse segundo momento. Importante é entender, então, que o arrependimento ele é importantíssimo, não o arrepender de ficar estagnado e se culpando com remorso, não, é o arrependimento ativo. Errei, consciência de que cometi uma falta e errei, então movimento ativo agora para eliminar o sofrimento e começar a terceiro momento que a gente vai falar daqui a pouco. Então a expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta que a gente comete. Podendo a mesma falta, para a gente ter uma ideia, determinar expiações diversas, diferentes, conforme as circunstâncias que são atenuantes ou agravantes em que ela for cometida. Então, a expiação é exatamente os sofrimentos. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, então a expiação ela consiste nos sofrimentos físicos e morais, né, aqui encarnados ou no mundo espiritual, né, os sofrimentos morais, que são consequências da falta cometida, conforme as circunstâncias, seja na vida atual, na vida espiritual ou após a morte, e ainda em uma nova existência corporal ou novas existências, dependendo se eu não me arrepender. Então a expiação é todos os sofrimentos físicos e morais que começam depois que eu cometi a falta. Então lembrando, quanto mais cedo eu me arrepender, mais cedo eu deixo de sofrer, porque ninguém quer sofrer, não é? Mas então o terceiro momento, hora que eu, dependendo na maioria dos casos é o que acontece com a gente, né? A gente acaba sofrendo bastante por muito tempo. A hora que eu cansei de sofrer, me arrependo, aí eu posso, então, consciente, que eu entendi, começo a entender o mecanismo, esse processo, eu, então, parto para a reparação. Só a reparação pode anular o efeito da falta, destruindo a causa. Destruindo a causa, né? A falta cometida por mim. E qual a causa? A imperfeição que existe em mim, o que destoa da lei divina. Então, se não for dessa maneira, o perdão seria uma graça. O perdão de Deus seria uma graça. E Deus, na sua justiça, não privilegia ninguém e nem negligencia. Não uma anulação, então, ela consiste, ou melhor, a reparação, ela consiste em fazer o bem a quem se havia feito o mal. Imaginemos se as nossas leis humanas tivessem essa ideia, esse conceito. Como seriam diferentes os nossos sistemas, né, de penas e de penitenciárias. Então, a reparação ela só virá depois da expiação e do arrependimento, os quais, a expiação e arrependimento, podem proporcionar
a melhoria efetiva, a causa do mal. Enquanto houver em mim a causa do mal e a contabilidade, né, registrada, né, na justiça divina, eu ainda tenho a causa, eu ainda tenho a dívida, eu tenho que pagar. Então, só a reparação possibilita isso. Ou seja, só depois que a gente aprende que aquilo é errado, efetivamente, eu deixo de sofrer. É um primeiro passo. Mas só a reparação, então, logo, eu vou fazer o bem quando? Quando eu me arrependo, depois de muito sofrer, entendo que aquilo é errado, não quero fazer mais e não vou fazer mais para ninguém. Então, aí eu vou lá e me reparo com a justiça divina, com a contabilidade divina, que está lá registrado no meu nome. Eu preciso pagar exatamente com quem eu fiz mal? Não necessariamente. Às vezes quem eu fiz mal já cresceu, já evoluiu, aí eu vou pagar, eu vou eliminar essa dívida contraída com uma outra pessoa que também precisa nesse processo. Então, a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se esses erros, né, eu dei origem, quer provocando pelo meu exemplo, quer não os impedindo quando eu poderia fazê-lo. Em regra, é toda a minha pessoal. Isso eu preciso estar ciente para eu parar de errar. Então a misericórdia de Deus, ela é infinita no sentido de que ela me dá infinitas oportunidades para recomeçar, oportunidades renovadas de fazer de novo. Nesse sentido ela é infinita, mas ela não é cega. E como ela quer a minha melhoria, o meu movimento efetivo de voltar à prática do bem, eu vou então, cada vez que eu erro, eu vou sofrendo mais, vou contabilizando dívidas que eu vou ter que pagar, de acordo com a contabilidade divina. Então, para a gente finalizar esse pequeno estudo que a gente está fazendo sobre a justiça divina, sobre o código penal da vida futura, ele pode ser resumido em 3 princípios básicos. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Então, volto a dizer, aquele hábito adquirido, os vícios morais, durante as nossas experiências, por escolha nossa, e que nos distanciam da lei de Deus. Então, o sofrimento é inerente a eles, só a eles. Segundo, toda a imperfeição, então, que nós adquirimos, assim como toda falta que dela vem como consequência, traz ou trazem o seu próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Como? Um exemplo, a moléstia do corpo pune os excessos, as doenças que nós temos no corpo. A gente vai perceber que são consequências dos nossos excessos. Então a moléstia pune, é uma consequência. Assim como da ociosidade nasce o tédio, é uma consequência. Sem que haja nenhuma necessidade de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. A lei de Deus, ela é dinâmica e ela cessa com o sofrimento no momento em que o espírito faz o movimento contrário, ou seja, aprende que estava fazendo errado e começa a fazer certo. E terceiro, que é importantíssimo, podendo todo o homem libertar-se das imperfeições que adquiriu durante as experiências das existências, por efeito da sua própria vontade, olha só, como nós escolhemos
adquirir os vícios pela nossa própria vontade, nós podemos então nos libertarmos deles também pela nossa própria vontade. Basta que queiramos. Nós podemos então igualmente anular os males que são suas consequências, os sofrimentos, e nós então podemos assegurar a nossa futura felicidade. Então, esses 3 princípios do Código Penal da Vida Futura, trazida por Allan Kardec, né, pelos espíritos que estão lá no livro O Céu e o Inferno, são de uma importância tão grande para o nosso esclarecimento em relação ao sofrimento, aos sofrimentos, as causas deles, como eliminar as causas e as suas consequências, dependendo somente da nossa vontade. E aí a gente entende um mecanismo da justiça de Deus, que, para encerrar, nós buscamos então uma frase de Jesus, que resume tudo isso. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Para a gente pensar, para a gente refletir e para a gente realizar esse movimento que vai nos trazer a felicidade.